Está no ar o Observatório Cultural. Nos anos 70, em João Pessoa, mais precisamente no bairro de Jaguaribe, dois irmãos, dois artistas, iniciam uma movimentação cultural que agregou vários artistas, músicos, atores, atrizes, enfim, juntou uma turma querendo fazer cultura, guerrilha cultural. A gente conversa hoje sobre o Jaguaribe Carne. Passarinho do mato, passarinho do mato, passarinho do mato, voa para seu ninho, voa para seu ninho. E ao meu lado estão Pedro Osmar e Paulo Ró, que iniciaram toda essa movimentação. Eu queria saber sobre o contexto que se inicia esse Jaguaribe Carne. Vocês já eram artistas antes, já tinham uma trajetória nas artes. Essa transição dos trabalhos individuais, dos trabalhos de experimentação para criar essa organização ou essa bagunça chamada Jaguaribe Carne, como é que isso se contextualizou? 1970. 1970, festivais de música que aconteciam na cidade de João Pessoa. A partir desse contexto de festivais é que nasce o Jaguaribe Carne. No começo, quando Pedro participava dos festivais, eu só ouvia pela Rádio Tabajara, né? Que eu ouvia os festivais pela Rádio Tabajara, que transmitia e tal. E aí, assim, a nossa primeira intervenção como Jaguaribe Carne, aconteceu no festival do Liceu, primeiro festival do Liceu Paraibano, que a gente foi tocar uma música lá e a nossa música foi arrastar cadeiras no palco. E fizemos uma experiência lá com o barulho das cadeiras e tal. E aí ficou todo mundo muito espantado, né? Claro, né? Com aquela música, aquela coisa diferente. E é claro que nós levamos 0 de todos os jurados, com exceção de Vital Farias. Ele deu nota 10. E aí, assim, eu estava até falando na sala de aula a respeito disso, lá em Lucena, dizendo a mim, olha, a gente não ganhou o festival, claro, né? Mas nós fomos as pessoas que todo mundo depois saiu falando. O cabo que ganhou não adiantou nada. Porque depois só ficou, apareceu uns doidos lá, arrastando umas cadeiras lá, jogando cadeira para cima. Depois a gente jogou quebrando garrafa, rasgando papel. Assim. Aí, assim, essa foi nossa primeira intervenção como Jaguaribe Carne. Que ainda nem tem esse nome, na verdade, né? Isso era em 74. Mas e essa ideia de se criar o Jaguaribe Carne, ter esse nome, de onde veio? Como é que vocês chegaram nesse nome e chegaram nessa ideia de experimentação, nesse conceito de antimúsica? É um processo lento e doloroso que envolve um tempo necessário de maturação, que essa performance que ele se refere aí, de 74, de lá para cá, a gente vem tendo a oportunidade de ver que esse tipo de música que a gente fez, de certa forma, espontaneamente, Hermeto Pascoal já fazia, Naná Vasconcelos, Egberto Gismonte, Ayrton Moreira, Walter Cabeça. Walter Franco, que sim, aí o Walter Franco foi quem, de alguma forma, disse para a gente, para o Brasil e para o mundo, que música ela podia estar próxima de muita coisa, das experimentações, das vanguardas, da cultura popular, do rock, enfim. E a gente, até então, não tinha essa noção, claro. Diz que com o tempo você vai ouvindo mais a música indiana que os Beatles trouxeram para a gente. Para a gente foi importantíssimo, porque aí, paralelo à música indiana, você tem a informação da música de John Cage, que é um compositor de música contemporânea americano. Essas duas informações de John Cage e Ravi Shankar, da música indiana, deu uma pegada boa que juntou com o folclore nordestino, o folclore brasileiro, o paraibano. Aí ficou num nível de informação tal que foi só ler só um pouquinho mais, ouvir mais um pouquinho, ver os filmes que
A gente sempre busca hoje a gente busca no Facebook, mas na época tinha nas rádios culturais, nas rádios educativas. De lá para cá é um processo que pelo jeito não vai terminar nunca, só quando a gente morrer, mas a gente, sem querer e sem programar, passou para as pessoas. Para mim foi muito determinante, né? O conhecer um grupo que pensava a cultura daquele jeito. Eu achava, na minha inocência, vindo do sertão, que o máximo de ser artista, dentro do meu ponto de vista, era ser tipo os novos baianos, né? Um monte de cabeludo, uma galera bem louca assim e tal. E quando eu conheci Paulo Ró e Pedro Osmar, eu senti que havia uma outra coisa, que era a possibilidade de você questionar o sistema e tudo a partir de uma prática na periferia. Eu acho que o mais importante era essa coisa de partir de coco, ciranda, maracatu, boi, né? E juntar isso com poesia de vanguarda, né? Não era uma coisa tradicionalista que visava o folclore, visava a partir dessas raízes nativas, né, raízes brasileiras, fazer uma música inquieta. Eu acho que isso acabou influenciando todo mundo, artista plástico como Josildo Dias, que era de Cruz das Armas, e artistas de música como eu e Escurinho, por exemplo. Nós fomos muito influenciados pela presença, pela existência do Jaguaribe Carne. E depois eu soube que compositores como Lenine, Zé Rocha, em Pernambuco, também foram influenciados pela existência do Jaguaribe Carne. Essa mistura, esse liquidificador que a gente resolveu jogar tudo dentro e tomar a vitamina, as pessoas não tinham muita coragem de fazer, certo? Então a gente tomava a vitamina e era brava a vitamina, viu? A vitamina que a gente fazia não era de brincadeira. Aí eu costumo dizer que o Jaguaribe Carne, ele não abria portas, ele quebrava as portas, entendeu? Ele saía dando porrada nas portas, dando chute, porque era necessário na época, inclusive, né? Porque o trabalho da gente sempre foi muito politizado. A gente sempre falou das coisas do povo, né? Da questão da política, da ditadura, da fome, da miséria, né? E esse era o outro lado que fez com que o nosso trabalho ele se tornasse um trabalho pesado. Uma mistura de Hermeto Pascoal com Geraldo Vandré. Entendeu? Era muito pesado. Então, por exemplo, eu gosto de falar assim que o CD Vem no Vento, que era um disco de música comercial do Jaguaribe Carne, vamos fazer um disco de música comercial no Jaguaribe Carne. Não tem como. Não tem como porque é muito pesado. As letras, o camarada falando de coisas que... O poder só morre de doença natural. Que bexiga esse cara está querendo falar assim? Entendeu? Ouvi dizer que a justiça é cega, só pode ser. Essa música não vai tocar em rádio nunca. Não vai ter como tocar, porque ela é muito pesada, a letra é muito pesada. O jeito da gente cantar é muito agressivo, sabe? O Brasil é muito atrasado ainda. Não vai passar um tipo de música dessa só na TV Assembleia, claro. E nessa politização cultural, né? Nessa música com caráter social, tentando agregar, chamar as pessoas para perto, ouvirem. Como esse contexto da criação do Jaguaribe Carne transformou a realidade, primeiro de Jaguaribe, né? O bairro que denomina esse grupo, e também em João Pessoa. Como é que a influência do que vocês cantavam, do que vocês faziam, chegou nas pessoas? Com a existência do Music Club, que é de 81, na verdade, em 1976, houve a Coletiva de Música da Paraíba. O primeiro momento de aglutinação, de chamamento, de convocação dos artistas, e que lá no Teatro Santa Rosa, que para acontecer esse projeto, a gente juntava um grupo de uns 5 ou 6 e saía visitando
a casa das pessoas, a casa dos artistas. A gente chegou, inclusive, a passar nesse roteiro, assim, na casa de Zé Ramalho, que na época era um ilustre desconhecido. A primeira apresentação pública de Zé Ramalho dentro de uma ala de compositores foi na Coletiva de Música, onde ele fez uma performance assim inexplicável. Ele chegou todo de bustier, de batom, entendeu? Pegou uma tesoura e saiu cortando o cabelo. Ele nunca mais fez isso. Foi uma das coisas mais interessantes que ocorreram. De 76 para 81, foram reflexões importantes da gente, daquele evento, da Coletiva, para o Music Club, que começou a fazer, a retomar aquela ideia de circular na casa das pessoas, mas de circular agora nas entidades. Em alguns bairros tem um show famoso nosso, foi na igreja lá de Costa e Silva, que a gente foi chamado e não sabia que era uma igreja. Quando chegou, era a igreja, no meio da missa a gente ficou postado. Depois que terminou a missa, aí o padre disse, bom, pessoal, agora vamos ter um show de MPB, música da Paraíba, com os meninos aqui do Music Club. Depois da missa teve uma apresentação da gente, inusitada, que nem a gente sabia que iria acontecer isso. Então, assim, isso tudo vai provocando a cidade e os artistas que até então faziam música, mas nunca ousaram participar de nada da coletividade, começaram a vir. Exatamente. Esse chamamento foi importante, começaram a vir. Pedro Osmar, Paulo Ró, muito obrigado por contar para a gente um pouco do que é o Jaguaribe Carne. E a gente continua no próximo bloco, ainda falando do Jaguaribe Carne, com Milton Dornelas e Adeildo Vieira. Não sai daí.